Você adora ouvir histórias? Que tal então ler histórias? Quer dicas de livros para você e para toda a família? Não sai daí não, está no ar o Educação. Meus convidados são o escritor, dicionarista e pesquisador Wagner Azevedo Pereira, a escritora e ilustradora Mirna Brasil Portela e a escritora e arquiteta Roxane Norris. Eu acho que eu errei o nome da Roxane, é Norris, não é isso, Roxane? Mas fica aqui registrado para o pessoal que está em casa. Wagner, vou começar com você. Você trouxe um dicionário sobre uma figura de linguagem pouco conhecida pelos brasileiros. Sim, prazer, meu nome é Wagner, sou dicionarista. Esse é o meu terceiro dicionário que eu publico inédito na língua portuguesa. Eu publiquei pela editora Chiado Books, de Lisboa, Portugal, né? E esse meu terceiro dicionário, eu falo sobre a catacrese. O que é a catacrese? Muito bem. A catacrese é uma figura de linguagem riquíssima, né? Ela é uma espécie, alguns autores dizem que é uma metáfora morta. Por que uma metáfora morta? Porque ela já está cristalizada na língua e as pessoas nem percebem que é uma metáfora. E no caso da catacrese, a palavra vem do grego, quer dizer abuso. Por quê? Porque ela é usada como substituição e tem duas situações que ela é muito utilizada. Por exemplo, aqui na capa do dicionário, eu coloquei um caranguejo, né? E as pessoas geralmente falam pinça do caranguejo, né? Porque desconhecem uma palavra que existe. Mas eu explico no dicionário que a catacrese não é erro, né? Quando as pessoas usam uma palavra original apropriada, ela está enriquecendo o vocabulário, né? E isso é muito interessante. E no caso do elefante, as pessoas falam tromba do elefante, mas tem uma palavra apropriada, que é o probóscide. As pessoas podem falar probóscide do elefante. Mas é mais difícil, né? Probóscide. O probóscide e é uma palavra o quê? Masculina? Sim, sim. Masculina. O probóscide do elefante, não sei o que, fica um negócio, né? Pois Dá até para fazer umas brincadeiras sobre, né? Questão vocabular. No caso da pinça é o nome... Então, no caso é o preêncio. Então, nesses dois casos aqui, as palavras, as pessoas desconhecem a palavra. Então, as pessoas usam por analogia. Então, isso é uma catacrese. No caso de baixo, né, as pessoas... Aí, nesse caso do pé da mesa, a palavra não existe para o pé da mesa. Então, as pessoas vão e usam mesmo como substituição, mas porque ela não existe, diferente do caso de cima, que existe. Entendi. E no caso do embarcar, que é o clássico, as pessoas... que o barco foi o primeiro meio de transporte da humanidade. As pessoas viajavam pelos rios, né? Tem na Bíblia, etc. Assim, né, eu acho que coletivo... o maior coletivo lá dos transporte coletivo, porque tinha o cavalo, né, as carruagens e tal. Mas eu acho que vem disso aí mesmo. Nesse caso, o meio de transporte que não fosse, que não era um ser vivo, né, no caso do cavalo, etc. E aí, com o passar do século, e aí depois surgiu o avião, surgiu o trem, aí as pessoas começaram a usar o embarcar como substituição para esse meio de transporte. Por exemplo, entrar no trem, a gente vê no metrô. É verdade. Desembarque, Mirna até estava comentando. Foi Mirna ou Roxane? Não, acho que foi a Mirna. Antes da gente começar a gravar. Eu achei uma coisa curiosa, o seguinte, em relação aos dois primeiros, o caranguejo e o elefante, eu fico pensando se... porque essas palavras são as palavras, seja porque a gente não usa, mas probóscide, preêncio... Talvez elas tenham sido deixadas de lado porque são palavras muito difíceis, assim, muito... E aí, a língua como é viva e como a intenção, quer dizer, a língua por ser viva, ela também quer facilitar, e talvez por isso elas tenham caído em desuso. Aí as pessoas começaram a utilizar outras palavras
para ser mais rápido, para Verdade. ser mais fácil, para cair no popular, entendeu? Porque Com certeza. preencho, é isso? E a cultura, sim. Parece um negócio difícil. Pensa mais fácil, né? A Pensa dicção. de tromba de elefante, mas é A curioso associação é mais isso, direta, né? Alguma razão... Faz sim, isso, né? sim. Quando você faz a pinça, a tromba do elefante, vai Alguma muito mais razão... direto. Alguma razão houve para isso, para que essas palavras tenham sido... Mas é Sim. muito interessante que isso seja resgatado e a gente fique sabendo, Verdade, né? verdade. Eu achei o E aí, máximo. Wagner, nessa pesquisa, teve alguma palavra, assim, que você pudesse dizer agora, essa foi a que mais me chamou a atenção, alguma situação, na verdade, que mais me chamou a atenção, que eu jamais diria que, e na verdade é isso e aquilo. Sim, tem várias situações. Eu descobri que a clara do ovo, né? As pessoas falam clara do ovo, então existe a palavra claro e a palavra escuro, né? E como aquela parte transparente do ovo as pessoas desconheciam o nome, aí usou clara do ovo. Mas é o albume. Então, Interessante. a clara do ovo é uma catacrese. Não é erro, mas se a pessoa usar albume, vai enriquecer o vocabulário. Albume né? eu já ouvi. Isso aí. Interessante isso, que foi a coisa que mais te despertou, assim. E isso também tem a planta do pé. As pessoas falam planta do pé, mas tem a palavra tarso, que é um substantivo. Porque tem o topônimo. O topônimo é o nome de local, né? O Paulo de Tarso. O Paulo bíblico, não é sim, verdade? sim. Mas aí acontece que as palavras têm para várias E situações. aí escreve igual... Não, aí é só o tarso puro. Sim, mas escreve igual T-A-R-S-O. Isso. Maravilha. A gente vai voltar aqui, vai ter muito Ok. mais curiosidades ao longo do programa pra gente ir aprendendo Ok, um pouquinho com esse dicionário aí, muito rico. Vamos passar pra Mirna. Mirna trouxe um romance, a gente pode dizer assim, que escreveu a respeito da história de um menino, é isso? De uma amizade. Isso, O Porco de Casa Cachorro é um conto que eu escrevi, ele nasceu, essa história, a ideia dessa história nasceu de uma história pessoal, vamos dizer assim, quer dizer, do acervo da minha infância, que é de onde, na infância que a gente se constitui, é ali que ficam guardadas todas as nossas pérolas, vamos dizer assim, né? As nossas ideias mais fantasiosas. Mas eu morei no Acre, eu morei em Rio Branco durante 10 anos. Meu pai era médico, pernambucano, foi para o Acre para trabalhar. Que idade? Minha mãe é acriana, meu pai foi para o Acre, casou com a minha mãe, e a gente vinha nascer aqui, porque tinha família aqui e tal, mas voltava, e morei lá até os 10 anos, até que eu vim morar no Rio vim para estudar e tal. Mas quando eu era criança, o meu pai era médico, e aí todo fim, ele atendia muita gente, assim, no Seringal, muita gente desassistida, então ele atendia gratuitamente, ele me levava junto, então eram pessoas que não tinham dinheiro para uma consulta, ele distribuía remédios, mas que tinha a sua terrinha, o seu sítiozinho e a sua criaçãozinha de bicho. Então, todo Natal, meu pai recebia bichos de presente. Assim, os mais... Até boi ganhou uma vez. Isso é uma coisa bem interessante. Algumas vezes já morto para ser comido mesmo, e algumas vezes os bichos vinham vivos. E nós ganhamos um porco. E esse Imaginei, porco... eu tava esperando você chegar nesse ponto. Esse porco, a gente colocou, eu tenho 2 irmãos, todos muito pertinhos, assim, a gente, com idades próximas, a gente colocou esse porco no jardim de inverno da nossa casa, o jardim de inverno da minha mãe, e o porco foi uma loucura, porque o porco fez um chiqueiro, né? Ela deve ter ficado feliz, né? Felicíssima. Destruiu a grama, a gente acordava às 5 horas da manhã com o porco gritando, enfim, e dessa história nasceu, quer dizer, dessa ideia de porco, eu falei, não, vou criar uma história disso aí. E esse menino, o Odorico, ele cria um menino tímido. Esse livro é um livro que fala de infância, que fala de medos, que fala de solidão, das inseguranças de uma criança, né? Uma criança muito solitária, muito tímida, e que ele acaba ganhando de uma vizinha um porco, que é o Curico, e
cria esse porco como se fosse cachorro. Põe o porco na coleira e leva o porco para passear. Se você colocou o seu na coleira, não deu para fazer isso? Não fiz. Mas aí, claro, a gente pega uma história e transforma ela em outra coisa, não, foi curiosidade minha mesmo. Não. Saber que amor foi esse que você nutriu pelo porquinho. Mas você sabe que esse porco, por um acaso, ele era... Porque aí cada um tinha suas coisas, né? Um tinha... essa árvore é minha, esse bicho é meu. Esse porco era do meu irmão do meio. Ah, legal. Mas o nome dele não era Curico também. Enfim, mas nessa história aqui, o porco acaba levando o menino para o mundo e inserindo o menino numa outra situação. O porco acaba sendo um objeto, né, que leva o menino para o mundo e aí ele acaba fazendo amigos e tal. Depois o porco morre, então é uma história que também fala de perda, de luto e de superação. Bacana, e eu muito ilustrei bacana. também. Sim, eu quero falar sobre isso. Mas antes eu queria falar da importância, trazer isso aqui para a gente conversar um pouco. A gente está sempre falando de educação, né, de desenvolvimento, da importância de ter um animal de estimação. Como o animal de estimação pode transformar a vida da gente? Eu acho que o animal de estimação, a criança que tem um animal de estimação, ela acaba estabelecendo uma relação de afeto com esse animal. Eu acho que emocionalmente, para uma criança, ter um animal de estimação faz muito bem. Ela acaba trocando afeto, esse animal às vezes coloca exatamente isso, quer dizer, leva, no caso aqui do personagem, levou ele para, os amigos ficaram curiosos e aí o animal acabou sendo um objeto de curiosidade de todo mundo e tal, mas acho que um animal, isso tem estudo inclusive, né? Sim. Esse despertar, porque eu vivo e vivi esse despertar, né? É o despertar de um amor, eu não vou dizer amor diferente, que amor é amor, mas é um despertar muito gostoso ter um animal de estimação. Não sei se já passaram por isso, Roxane, Wagner, já. É muito importante no desenvolvimento da gente, pessoal. Eu não estou falando nem como a criança aprende a dar carinho, aprende a estabelecer uma relação de carinho muito próxima, assim, é interessante isso. E são relações muito verdadeiras, né? Porque não inclui nenhum tipo de interesse. É muito legal, muito legal. Aquela questão de troca forte, né? Assim, necessidade, né? Total de troca, né? Você se doa, né? Fazer aqui você tem um bichinho, muito né? Bom, é muito bom. Isso mostrar aqui porque depois vai trazer para a vida futura da criança. Exatamente. Sim. Você vai conhecendo o amor, né? Ali como nessa questão genuína do amor. Vou colocar aqui numa ilustração. Até porque tem pais que falam assim, olha, eu vou te dar um cachorro, mas você que vai cuidar. Isso. E aí você aprende essa coisa do cuidado com o outro. Quer dizer, ele não tá me dando nada, ele tá me dando até trabalho, porque eu tenho que limpar o cocô, eu tenho que limpar o xixi, mas ele tá me dando. E aí descobrir que troca é essa. Isso é muito legal. E essa coisa do cuidado. A coisa do cuidado. De cuidar do outro, né? Seja, mesmo que ele seja um bicho, né? Então, assim, essa coisa do cuidado. Eu fiz um negócio com as ilustrações que foi o seguinte, você que é um dicionarista, eu coloquei algumas, eu brinco que eu falo assim, eu ilustro, já esse foi o segundo livro meu que eu ilustrei, mas eu não me considero uma ilustradora, uma desenhista, eu sou uma escritora. Mas se você me vir desenhando uma casa, você vai se considerar uma expert nesse negócio. Para disfarçar, mas eu tá falo bonito, que sim, tá muito bonito. Que para disfarçar os meus parcos desenhos, assim, eu coloquei nas cabeças, os cabelos das crianças são recortes de dicionário. E cada palavra que eu escolhi para cada, ela remete à situação da página, entendeu? Então, por exemplo, aqui nessa página, o menino está falando da solidão, que o menino era solitário e tal. E no cabelo dele tá a palavra solidão. Legal, então eu fiz essa brincadeira, né? E sabe o que ficou mais legal, Mirna? Porque assim, cabeça, você falou isso no início, cabeça de criança é criatividade, é um monte de coisa rodando ali. Então acho que como metáfora ficou muito legal. Por isso eu botei nas cabeças, exatamente. Aqui é uma cena dele, do porco, com o menino abraçado, né? E esse livro me trouxe muita felicidade, Dani. Com esse livro eu ganhei o segundo lugar na Biblioteca Nacional no ano passado, 2018. Foi o segundo lugar na categoria infantil da Biblioteca Nacional, o Prêmio Silvortoff. Então eu falo que esse porco me deu sorte. Você se deu sorte de saber ler esse porco e trazer pra gente. Vamos voltar aqui.
Roxane, fala. Vamos lá. Roxane trouxe 4 livros. Mas vamos começar aí. Qual que você trouxe pra gente hoje? Pra gente começar Então, mais profundamente. Eu vou falar do Diabólico Duque de Essex, né? Eu acho que todo mundo, assim, mais antigo, assim, né? Sempre teve aquela coisa do romance de banca, né? Sim. Que a gente gostava de ver o Júlia, né? Bianca, essas coisas. Como eu sempre gostei muito de trabalhar dentro do gênero do fantástico, ligado a fatos históricos e tudo mais, eu comecei a tirar o lado fantástico e passar apenas para o histórico. Certo. Né? E aí, esse aí é uma mistura, né? não, ele é só romance de época mesmo. Eu coloquei fatos históricos quando eu trouxe ele para se passar no Brasil. Esse é uma curiosidade que esse Entendi. livro tem. Ele se passa no Brasil. Eu senti uma necessidade muito grande de sair daquela questão de que a gente está muito acostumado a consumir romance de época, de Julia Quinn, a Sarah McLean, né, a Liza Kleypas, essas coisas, e a gente não tem um romance com aquela pegada, né, de lá de fora, aquele pique. Aqui no Brasil, a gente é muito ligada ao clássico, né? Quando a gente fala romance de época aqui, a gente vai pegar um Sim, Machado, sim, né, isso, um José de Alencar, uma isso. coisa assim. Que bom! Mas não você tem é essa a pegada. Nossa nova Machado. E aí você fala de uma menina que vem da Inglaterra aqui pro Brasil quando Dom Pedro II tá no comando, é isso? Isso. Ela vem pra cá, ela vem com a madrinha dela, por assim dizer, né? E vai passar uma temporada aqui no Brasil. E ela acaba detectando, né, um rapaz na rua. Ela tá tomando um gelado, né? Que naquela época o sorvete, né, se chamava gelado. Então, ela vê esse rapaz e ela acha ele muito inglês. E ela começa a seguir ele na rua. E daí vai começar a se desenrolar toda uma história. Entendi. Sim, ele é ambientado nas ruas aqui do centro, do Rio de Janeiro. Ai, que lindo. Né? E você fala um pouquinho, quer dizer, você está falando o tempo inteiro de história, mas em relação a essa ambientação, você coloca alguns fatos realmente que ocorreram nesses locais no centro do Rio de Janeiro? Como é que foi isso? O que eu assim, fato histórico, assim, eu não trouxe para esse. Eu preferi, assim, fazer a questão mais da locação da época, o costume, ambientalizar muito no museu, que agora, né, Museu Nacional, né? Sim. Ele se passa lá, eu cito as salas do museu, eu cito o jardim que a Tereza Cristina construiu com conchinhas, com a Princesa Isabel e tudo mais que ela fez, o Jardim das Princesas. E assim, eu tive uma dor muito grande quando eu vi tudo queimar. Nossa, imagino. Né? Mas assim, eu gostei muito de poder trabalhar, porque ele faz parte de uma trilogia lançada pela Qualis. E no primeiro, eu fiz todo ambientado na Escócia, na verdade. E eu me cobrei muito isso, porque... Você viajou? Não. Não, foi pesquisa Google mesmo? Foi pesquisa Google, eu sempre fiz muito isso, até nos Fantásticos. Ou seja, você viajou. Sim. Não é isso? A gente sempre viaja, Dentro né? dessa pesquisa aí, quer dizer, você pesquisou muita história, você mesmo falou agora do jardim e tal. O que foi assim que te surpreendeu? Que você falou assim, poxa, que história bacana, verdadeira, e pegou para se inspirar aí dentro do teu romance? Eu acho que a coisa mais curiosa que eu adorei colocar, eu vou citar de novo, foi o jardim. Foi o jardim? A maneira como a Tereza faz com as filhas, toda a construção que ela faz, todos os desenhos que ela faz, é uma técnica que eles não, assim, se usou muito na época renascentista e ela acabou, das viagens que ela trouxe isso para fazer com as filhas. Eu acho isso muito bonito. Super. E acho legal romântico ter inserido, demais. sim. Romântico demais. Wagner, vamos lá. O que a gente fala aí que não sabe, que tá falando, mas é Olha, uma K... Eu sou ruim de nome. Catacrese. 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 Aproveitando o ensejo aqui, né? Que as nossas amigas são escritoras, a literatura oral, os indígenas falavam poranduba. Então, quando falar literatura oral, vocês falam agora a poranduba. Aí o pessoal vai perguntar, o que é uma poranduba? Aí a literatura Aí eu falo, oral. procura o Wagner. Procura Wagner. Dicionários de catacrese para você saber. Agora eu quero explicar uma coisa muito interessante, que esse dicionário eu fiz quando eu dava aula de redação. Eu via que, quando eu corrigia a redação,
eu via que os alunos tinham muita dificuldade com as palavras, com a escrita, errava a escrita e tal. E aí eu comecei a fazer ditados, né? E depois eu fiz um vocabulário, e aí quando eu estava... e foi um processo, isso foi um processo. Depois eu distribuía algumas páginas para alguns amigos meus que já estavam em estágio, né? Aí eu tive a ideia de fazer um dicionário de catacrese. E é importante dizer que esse dicionário é para todas as idades, né? Sim. E para aumentar o vocabulário de todo mundo. Ou seja, então é um livro muito interessante para curiosos também. E é gostoso porque tem aquela coisa da leitura, a pegada da leitura, né? Do saber. Muito Verdade. legal. E outras coisas interessantes. muito interessante. Verdade. Por exemplo, as pessoas também falam secar ao fogo. As pessoas falam, né? Secar ao fogo. Aí eu coloquei ustular, que tem a palavra ustular, que é secar, né? No sentido do fogo. Ou seja, porque quando a gente coloca para secar, a gente vai secar o sol, né? Certo. Mas no fogo é ustular. Olha. O trículo, né? Eu até relendo aqui, o trículo é o cálice da flor. O cálice é um cálice, mas o cálice da flor é um utrículo. Então, a catacrese é muito interessante. A gente, às vezes, fala as palavras e não sabe que é uma catacrese. Mas eu sempre digo que a catacrese não é erro. Esse trabalho é um trabalho... outro detalhe. Eu coloco exemplo nos verbetes, exemplos na literatura brasileira e portuguesa, em letras da MPB, que eu também sou músico, e histórias em quadrinhos. Fala aí de uma letra. Então, por exemplo... não, assim, é muita coisa. Eu pesquisei muita coisa. O que Mas vocês, vem assim, o que vem na tua o que vocês cabeça. puderem imaginar, né? Os lençóis, o lençol que a gente fala, lençol d'água, que é água subterrânea. Eu encontrei no Euclides da Cunha. Né? Então, como você me perguntou, aí eu posso citar. Eu encontrei os lençóis, né, no Euclides da Cunha. Quem olhar aqui lençóis, aí vai ver que a água subterrânea, aí o Euclides da Cunha registrou. É interessante, o Wagner, porque eu fiquei pensando, já me deu vontade de escrever uma história só com catacrese. Muito bom, muito uma bom. História só com Eu essas fiquei palavras imaginando aí do isso seu também. dicionário, fazer uma brincadeira e depois coloca ali o significado das palavras e deixa a criança traduzir. Que tal, Muito né? legal, Eu boa achei ideia, que boa vou me ideia. divertir com Tava isso. pensando nisso também. Agora, já que a gente pulou aí pra você, você falou de perda. E perda é algo difícil, né? A gente não foi criado pra perder. Muito menos pessoas que a gente ama. E eu queria que você me dissesse como é que foi a composição dessa história nesse sentido, o que você trouxe de você e como você criou em situações também externas, de situações que você observou na vida. Porque é interessante a gente trabalhar isso. Para algumas culturas, por exemplo, a morte... Em algumas culturas ela é comemorada, em outras culturas ela é encarada de uma forma mais branda. Pra gente ainda é muito, né? É encarado como perda mesmo. Como é que você compôs isso na tua história? É interessante você falar isso, Dani, porque, assim, como eu fui uma criança que morei no norte, né? Era outro tempo e também numa cidade pequena, né? As crianças que moram, que vivem, eu vim da floresta, né, a gente tem uma experiência com a morte desde pequeno com bichos. Eu via matar galinha, eu via matar galo, eu via matar peru, eu via e eu gostava de ver. Porque a criança, ela tem esse fascínio, isso é do humano. Eu gostava de ver. Então, curiosidade, né? Porque é muito fascinante você, de fato, se deparar com a morte, né? De um bicho. Para uma criança, é um negócio impressionante. Então, eu acho que e aí, a gente volta para a coisa do bicho. Eu tive muitos bichos de estimação, eu tive bichos que morriam, eu enterrava os meus bichos no jardim, a não ser cachorro, mas gato, já enterrei gatinho pequeno, pintinho, patinho, tinha um jardim, a minha casa tinha muitos jardins, tinha um jardim, que era o Jardim das Roseiras, onde nós enterrávamos, eu fazia o enterro do bicho, eu botava numa caixinha de remédio, eu fazia botava flores, então assim, isso é interessante também, porque ter um bicho de estimação, e em algum momento esse bicho vai morrer, né? Porque a gente vive muito mais do que eles. Sim.
isso é uma experiência para a criança também, né, com a morte. Isso é um enfrentamento. Você enfrenta essa dor, né? E depois, aos 15, quando eu tinha 15 anos, o meu pai faleceu. E me deparei, aí é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Sim. Mas é interessante isso, né? E essa minha experiência de criança, de enterrar os bichos, de ter os bichos, né? Os bichinhos, o patinho morria, o pintinho. Então, eu trouxe isso pra cá, porque eu acho que é uma maneira de falar de morte com criança, quer dizer, eu falo aqui da morte, né? A morte existe. E foi uma maneira que eu encontrei de abordar o assunto e falar de perda. Porque daí a gente pode colocar, né, isso para uma morte. Você está falando aqui da morte de um bicho, mas a criança teve uma situação de perda de um avô, de uma avó, ou de um pai, de uma mãe. Então você está falando. Tem uma passagem, inclusive, se você me permitir, claro, eu por vou favor. ler que eles vão enterrar o bicho. Eles enterram o bicho e a menina pergunta pro pai assim, a irmã de Odorico ficou curiosa, queria saber se bicho ia pro céu quando morria, como dizem que as pessoas vão. Porco tem asa? O pai explicou que, sendo pessoa ou bicho, indo pro céu ou virando adubo embaixo da terra, o importante é que quem morre fica vivo para sempre na memória e no coração da gente, iluminando a nossa lembrança. Sabe o que eu achei fantástico, eu vou te dizer? Essa dúvida, porque ninguém tem, né, certeza. Então, colocar essa dúvida, apresentar essa dúvida para a criança, eu acho muito bacana. Até para depois ela tem fé naquilo, tá? Ela tem fé naquilo, né? Mas colocar essa questão na cabeça dela, eu acho que foi uma coisa muito lúcida, porque na vida cada um vai ter uma opinião. Exatamente. Então, é respeitar a opinião do outro também. Isso é muito importante. Roxane, a gente está agora no finalzinho. Queria que você mostrasse os outros livros que você trouxe. Eles são os livros dessa trilogia? Esses daqui são. Esses Sim, outros mostra dois pra compõem gente. a trilogia. Esse aqui é o primeiro e Mas esse é o terceiro. São histórias que se interligam, então... Elas só se interligam porque se passam na mesma família. São 3 irmãs. Certo. Tanto que a trilogia se chama As Irmãs Reims. Ah, entendeu? tá certo. Mas, assim, não há problema de as pessoas lerem cada Somente um, porque não é continuação. Não existe a continuação. Você pode começar pelo terceiro. É só o pano de fundo da família que acaba ligando as 3 histórias. E eu tenho esse aqui, que é da editora Rico, que eu também trouxe, que por ele também se passar no Brasil. Bacana. Bacana, né? Essa Trazer as histórias para cá. contextualização. Sim. Entendeu? E são infantos juvenis. Se você tivesse que colocar numa faixa, seria isso? Eu não. Ou novos esses adultos? 3 aqui, eu até poderia colocar ele mais como um juvenil. Mas eu acho que o Quitutes não. O Quitutes eu já acho que é mais adulto pelos temas que ele trata. Entendi, Entendeu? entendi. Quer dizer, como eu prometi para vocês no início do programa, a história para vocês e para toda a família. Não esquecendo que histórias infantis também curam e são maravilhosas. Eu gosto muito de ler histórias infantis também, não é só por causa da educação, não. Sempre gostei. E aí o nosso queridíssimo dicionário... Eu gostaria de convidar todos, eu estarei na Bienal no dia 7 de setembro e estarei às 11 horas, das 11 às 11h50, fazendo dedicação a todos e cumprimentando a todos. Aguardo Legal. todos lá. Eu tenho um canal no YouTube, quem quiser olhar as minhas obras anteriores, que é o dicionário de onomatopeias e vocábulo expressivo, e o número 2, o segundo dicionário, que é o dicionário de animais com significado, apareça lá no meu YouTube, dá uma clicadinha lá no sininho, que toda vez que eu postar um vídeo, vocês serão avisados. Muito obrigado. Legal. Eu queria falar também, posso? Claro, vamos estimular a leitura Eu aí, o quero pessoal falar tem que ler. sobre isso que você disse, sobre a questão do infantil, e aí isso é para outro... É um papo longo, quer dizer que esse adjetivo ele aprisiona a literatura. Sim, é literatura, e é para qualquer exatamente. idade. É isso se aí. é literatura, se é boa literatura, isso transcende essa questão de certeza. faixa etária, né? Bom, O Porco de Casa, Dani, ele foi publicado pela Escrita Fina do Grupo ZIT, e eu queria falar para vocês que eu tenho, porque eu sou pesquisadora de literatura para a infância há 20 anos, e há 10 anos eu trabalho com curadoria literária para a educação infantil, e eu tenho um Instagram oficial, que é Mirna Brasil Portela com 2 L's, _oficial,
que eu falo, eu dou dicas de literatura, eu não falo só dos meus livros, eu dou dicas, Legal. eu vou à livraria e tal. E tem um site também que é mirnabrasilportela.com.br, Portela com 2 L's. Recado mandado. Roxane quer mandar um recado também aqui. Juro O que é negócio é o rapidinho. pessoal ler. Então, eu vou estar lançando O Senhor Jones pela Qualis, que também é um romance de época passado no Brasil, e Um Presente do Destino pela Tresdeia. Todos na Bienal, estarei nos 2 finais de semana da Bienal lá presente. Bacana. Né? E quem quiser saber mais de romance de época, eu tenho a minha página no Facebook, que é Roxane Norris Escritora, e tem o Instagram, que é Roxane Norris. Pode procurar à vontade que estamos Gente, e lá. venham mais ao programa, porque eu estou aqui falando com 3 pesquisadores, Eu 3 esqueci de falar o escritores. stand. Eu estarei no stand da Chiado, né? Na Chiado, no dia 7 de setembro. Isso aí, obrigado. Recados dados. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho Muito e obrigado. muito Obrigada. sucesso. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Tortas como um deus. E menino, sonhava em ter uma perna mais curta, só para poder andar torto. Eu vi o velho farmacêutico de tarde a subir a ladeira do beco, torto e deserto. Toque-ploque, toque-ploque, ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o menino torto da perna torta subindo a ladeira do beco, toque-ploque, toque-ploque. Eu seria um destaque, a própria sagração do eu. Manuel de Barros, meu quintal é maior que o mundo.